Sexta-feira, graças a Deus, como diz o nosso querido Chico Pinheiro. E você seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da CDL-BH. Como você sabe, toda semana a gente traz convidados aqui para falar sobre assuntos importantes para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Daqui a pouquinho a gente vai contar para você o tema, mas antes tem que te falar. Você está assistindo a gente pelo YouTube? Vai lá, se inscreve no nosso canal, tem um sininho aqui em cima em algum lugar. Você também já aciona ele porque você vai receber as notificações assim que a gente publicar um vídeo, você vai receber. Curte o nosso vídeo e se você tem algum comentário para fazer, de repente alguma crítica, alguma sugestão, vai lá nos comentários, manda pra gente também. Tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, de streaming? Favorita o nosso canal, curte lá também, é muito importante para o nosso crescimento. E tem mais uma coisa, se você quiser mandar uma sugestão de pauta, você também pode. Anota o nosso e-mail, que é o cuidecemais@cdlbh.com.br. E o tema de hoje, a gente prometeu que ia falar aqui, né, Daniel? A gente tinha prometido e a gente cumpre tudo que a gente promete. Isso mesmo, Júnior. A gente vai falar de quiropraxia hoje e já apresenta o nosso convidado aí. Apresento sim, Júnior. Nosso convidado hoje é o Alessio Novaes, que é fisioterapeuta e professor com formação clínica em quiropraxia. Bom dia, Alessio. Muito obrigado. Comece dizendo, então, o que é a quiropraxia, esse nome complicado, né? Mas que ajuda muita gente já ouviu falar, né? Mas não sabe o que é, Legal. Né? Obrigado, gente, pelo convite. E é muito bom da gente poder falar sobre a quiropraxia, principalmente pelo seu atual aumento de repercussão, tem se tornado cada vez mais popular. Né, e febre nos Estados Unidos. Uma febre nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil hoje a gente tem uma quantidade maior de profissionais e as pessoas estão buscando técnicas e alternativas para o tratamento, principalmente tratamento de dor. Então a quiropraxia, se a gente for pegar pelo nome, né, nós temos ali a quiropraxia, que é na verdade uma prática com as mãos. Uhum. Então o objetivo de trabalhar com a quiropraxia são técnicas manuais. A gente tem uma identidade muito forte ali com relação à fisioterapia, mas Sim. A quiropraxia ela tem a sua identidade, a sua origem própria e que em algum momento ela acaba se fundindo com a própria fisioterapia e é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Falar um pouquinho mais sobre isso. Então a quiropraxia ela é uma formação com o objetivo de fornecer e atualizar a saúde ali do paciente através de técnicas manuais, tá? E aproveitando esse gancho, já que você falou aí, qual que é a diferença da quiropraxia para a fisioterapia e também para a osteopatia, né? Que são três coisas que as pessoas às vezes se confundem ali, mas tem a ver, não tem a ver? Legal. Como é que funciona? Bom, aí a gente tem que remontar lá do início da quiropraxia, lá de 1895, com o David Palmer, que desenvolveu a quiropraxia, até de uma forma até bem curiosa, empírica, né? Uma forma extremamente empírica, totalmente inusitada. Nesse momento, a medicina ainda não era regulamentada, todo esse trabalho com saúde era uma coisa muito mais de reunião de profissionais, e em um momento de um paciente que chegou para ser atendido, relatando ali, na verdade, uma alteração auditiva. Ele foi lá e analisando o paciente, foi palpando, ele percebeu que tinha ali uma elevaçãozinha próximo da coluna. Ele percebeu que tinha uma diferença na palpação. Uhum. Ele foi lá, de forma, como a gente está falando, de forma bem empírica, bem intuitiva, fez o primeiro ajuste quiroprático. Então ele fez um impulso neste ponto que estava mais elevado, provavelmente era uma vértebrazinha que a gente pode colocar entre aspas um pouquinho mais rodada, ajustou e a audição desse paciente retomou. Mas isso aí foi na sorte, não foi não? Basicamente um pouco sim, né? Mas aí, a partir daí, foi se entender. Muitos dos achados médicos, científicos, por exemplo, o próprio antibiótico, ele foi um pouco de sorte, assim, ele foi um achado ali, né, num tipo de levedura, enfim. E isso era muito comum no passado, Júnior, assim, né? Essa questão dessa intuição e dessa prática, desses achados por sorte, vamos dizer, por acaso, vamos chamar de acaso. Sim. Né? E vai muito da observação, do fazer, do observar. Então, tem uma causa, deixa eu tentar aqui uma coisa. Então, ela começou a ser desenvolvida a partir daí. E aí, depois foram desenvolvendo as escolas, né? E só depois ali da Segunda Guerra Mundial que realmente ela começou a popularizar. Porque depois da Segunda Guerra, principalmente
nos Estados Unidos, forneceu muitas bolsas para aquelas pessoas que ficaram muito tempo, mais de 20 anos sem trabalhar, sem ter qualquer tipo de profissão, a entrarem para as escolas de quiropraxia. Uhum. Então, a partir daí, ela começou a ficar extremamente popular, né? Já aí, a gente está falando aí de 1940. Então, a fisioterapia, por exemplo, é de 69 a sua regulamentação. Então, os estudos de fisioterapia... Tempo, né? A fisioterapia, de uma forma geral, ela é muito nova, né? Em relação à medicina, é um bebê, né? Então, a gente pode trazer, né, vai se aproximando, né, desse contexto da fisioterapia, a quiropraxia é uma profissão. No mundo todo, ela é uma profissão. Aqui no Brasil, ela é uma profissão e uma especialidade da fisioterapia. A osteopatia... Você tem tanto em graduação como em pós-graduação. Exatamente. Né? Então, a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil. Não existe escolas de graduação. Mas no mundo todo também ela é uma profissão. Então, o fisioterapeuta, na verdade, ele acaba absorvendo essas duas especialidades, essas duas profissões dentro dos seus saberes. Tá? Mas na prática, qual que é a diferença da quiropraxia e da osteopatia? Show. A quiropraxia, ela tem uma visão muito mais voltada para aquilo que o David Palmer identificou, que é o complexo de subluxação. O que é isso? A gente consegue identificar pequenas alterações nas articulações, principalmente nas vértebras. Não entenda o que eu estou falando, não é que ela está rodada, senão você pensa que ela está girando totalmente. Mas são pequenos movimentos onde ela gera bloqueios, tanto articulares, vasculares, quanto também de ramos nervosos. Então isso impede a transmissão de informações para o músculo, impede a informação para todos os nossos sistemas, ok? A osteopatia, ela tem uma visão mais holística, então ela analisa também questões cranianas, ela observa movimentos dos ossos do crânio, ela analisa a circulação, ela analisa movimentos dos órgãos internos, então ela tem uma visão um pouco mais aprofundada de todos os sistemas. Já a quiropraxia, ela tem uma visão mais articular, mais funcional, tá? E principalmente focada na coluna, né? A coluna é como se fosse o principal, ali, o olhar principal. Sim, né? É um ponto central. É um ponto central porque a partir dali daqueles ramos ali, né? Daquelas raízes, eu vou estar... onde vai estar levando as informações para o restante do corpo. Mas não quer dizer que eu não vou fazer manipulações articulares num ombro, num cotovelo, num punho, se eu observar a necessidade. Mas a coluna realmente é o principal. Explica pra gente como que funciona um pouco o tratamento e como que é o atendimento na quiropraxia. A quiropraxia, assim como qualquer outra profissão da saúde, a gente passa por um processo de anamnese e de entendimento, né? É claro que ela tem a sua avaliação muito específica e a gente vai buscar essas disfunções, principalmente essas disfunções que eu estou falando, articulares na coluna vertebral. Então, a partir dela, eu vou avaliar sensibilidade, eu vou ver atividade muscular, se o paciente está conseguindo executar o movimento, observo os sintomas que ele vai me relatando, então ele fala, olha, eu estou com um sintoma, a minha dor talvez ela desce aqui para o braço, então aquilo ali eu já tenho uma noção de talvez qual altura da vértebra eu vou precisar avaliar e intervir. Então o objetivo é ser mais específica. Então ela tem ela é bem objetiva, né? Então eu tenho ali a causa e eu quero fazer a intervenção. Ponto. Por isso que muitas vezes as técnicas são bem rápidas, né? A gente conversou um pouquinho mais cedo, eu falei, olha, a intervenção ela é bem rápida. Talvez o que vai demorar um pouco mais é identificar essas alterações para a gente poder identificar. E aí essas técnicas manipulativas que o pessoal costuma ver muito na internet, né? Tem vídeos incríveis assim, estralando o corpo todo da pessoa. Então a gente leva numa posição de ajuste e faz um impulso rápido, é bem rápido e bem específico, para que essa vértebra volte na sua posição natural e aquela articulação fique totalmente livre. Mas existem aí também problemas mais comuns que as pessoas procuram a quiropraxia? Sei lá, a pessoa está com uma dor nas costas, está com um torcicolo, alguma coisa nesse sentido. Existe, e quais são os problemas que podem ser mais tratados, que as pessoas podem ter mais benefício tratando com a quiropraxia? Hoje a quiropraxia ela é buscada muito por atletas também, né? Então eles buscam muitas vezes sem ter qualquer tipo de lesão. Ele quer fazer um processo de manutenção, ele quer manter ali o corpo totalmente livre de qualquer tipo de restrição. Mas principalmente essas alterações posturais, elas acabam levando bloqueios, o próprio estilo de vida da pessoa, né? Fica muito tempo sentado.
Então as dores na coluna são as mais comuns de aparecer, mas não pouco frequente. Às vezes a pessoa apresenta uma alteração, por exemplo, intestinal, nós vamos fazer ajustes, por exemplo, nas raízes, na altura das vértebras que estão inervando essa região. E isso vai melhorar o fluxo de informações que está vindo lá da medula e vai chegar lá no intestino, no estômago, no fígado, que vai melhorar essas informações. Não estou falando que a gente vai tratar, mas a gente vai melhorar a capacidade do corpo de ter essa relação sem qualquer tipo de bloqueio, tá? Fala um pouco daquela maca da quiropraxia, que ela é um pouco diferente, né? Então, na verdade, o que é aquilo, né? Que a gente chama de drop, né? São pequenas elevações, degraus, né? São degrauzinhos. Aquilo ali nada mais serve para diminuir o impacto na hora que a gente está fazendo a manipulação. Então é muito comum a gente utilizar, por exemplo, para face, quando eu vou fazer a manipulação, então eu quero fazer uma manipulação na articulação temporomandibular, que é bem delicadinha. Então eu quero diminuir, eu quero fazer com que esse impacto seja menor e ele seja dissipado através desse dropzinho. Então ele vai amortecer esse impacto que eu estou gerando. Então ela tem essa coisa de ser uma maca um pouquinho diferente, mas é possível realizar ela sem esses drops. São vários tipos de maca que nós podemos utilizar, dependendo da estratégia dentro da quiropraxia, né? Nós temos técnicas instrumentais, tem Gonstead, tem várias estratégias que têm um objetivo diferente. Não, mas aproveitando, já explica pra gente um pouquinho como que é a diferença dessas técnicas, essa instrumental, por exemplo, como que ela funciona. Legal. É porque é o seguinte, nós temos as técnicas manuais, né? Basicamente através da mão, impulso. Que é aquela que todo mundo tá vendo hoje em dia no vídeo e tal. Mais. E tem as técnicas instrumentais, que é através, como se fosse um revolvinho, tá? Onde ele gera um impulso. Então, eu identifico, por exemplo, qual é a altura da vértebra que está comprometida, através de testes específicos, né? Eu faço um leg check, que é um teste específico da quiropraxia instrumental, da quiropraxia de uma forma geral, para ver a altura da perna, uma perna curta falsa, uma perna curta verdadeira, onde nós identificamos essa disfunção e vamos testando segmentos. Ao encontrar, então, qual é a posição que eu tenho que intervir, eu vou lá, dou um barulhinho, ela dá um barulhinho como se fosse um tiquezinho mesmo, e aí eu estimulo exatamente naquele ponto onde a vértebra está disfuncional. E aí eu faço essa correção. É muito bom para utilizar principalmente em idosos e pacientes com osteoporose, onde a gente não vai fazer tanta manipulação. E as duas técnicas, elas têm um resultado igual ou não? Então, depende muito do caso, né? Muitas vezes você vai ter pacientes, por exemplo, que são pacientes muito atléticos, pacientes maiores, talvez a técnica instrumental, talvez ela não vai dar um resultado que a gente quer. A pessoa está tão bloqueada que a gente precisa fazer um pouquinho mais de força. Né? Embora seja mais jeito, não é tão agressivo quanto as pessoas pensam, porque é muito rápido o impulso. E porque muita gente tem medo também, né? A pessoa vai lá ver aqueles entorta o pescoço pra lá, entorta o pescoço pra cá, estrala tudo, a pessoa tem medo, então se tem a opção de ser instrumental, imagino que muita gente prefira. O Daniel, eu sei que é um adepto da quiropraxia, sua experiência é boa, né, nesse sentido. É boa. Pra coluna é muito interessante. Existe risco? Existe algum... Tudo na medicina, toda a área da saúde a gente envolve risco, né? E a gente tenta minimizar o máximo possível em qualquer intervenção que a gente faça. Né? Um simples apertão, né, que você dá num paciente, seja manualmente para desativar um ponto gatilho, um nódulo muscular, pode provocar muito desconforto e gerar dores que podem perpetuar durante muito tempo. Então tem critérios que nós analisamos para ver se aquele paciente está apto a receber a técnica. Então, os casos mais graves que acontecem, recentemente aconteceu de um americano, ele ia para a quiropraxia sempre, aí ele meio que aprendeu a fazer os ajustes e começou a fazer em casa. E aí, numa dessas, ele acabou provocando uma pequena laceração na artéria e provocou um AVC. Nossa. Então, isso pode vir a acontecer? Sim, mas dentro do consultório, nós conseguimos identificar se aquele paciente, por exemplo, pode receber essa manipulação na cervical ou não. Eu consigo ver se aquela vértebra pode ter algum tipo de calcificação, algum tipo de bloqueio. Então aquilo já me impede de realizar o teste. Então é tudo pensado e tudo testado para a gente identificar. Pode fazer ou não. Mesmo sendo minimamente com risco de executar, tá? De ter qualquer tipo de alteração.
Mas é possível acontecer. Isso é 1 em 1 milhão, não vou conseguir te falar exatamente, mas é extremamente raro. Extremamente raro. E aí, muitas vezes, inclusive até tem muitos estudos mostrando que técnicas de mobilização podem ser até superiores à de manipulação. Uhum. Então, mobilização são mobilizações mais lentas, suaves, sem esse tranco, que a gente chama de thrush. Tá? Então, se aquele paciente chega, está muito travado, muito tensionado, a dor está muito intensa, eu não vou fazer uma coisa mais forçada. Eu vou começar fazendo a mobilização, vou liberar os tecidos, porque muitas vezes fica imaginando que a pessoa chega, vai lá e estrala a produção, né? E não é isso, a gente vai avaliar, vai testar o tecido, ver se tem possibilidade de realizar o movimento ou não. Mas dentro desses riscos ainda, existem contraindicações também, de repente, para grávidas, para pessoas com osteoporose, para pessoas muito idosas? Os pacientes, principalmente pacientes muito idosos, pacientes muito, a musculatura muito mirradinha, de repente um paciente imunossuprimido, o paciente está muito debilitado fisicamente, osteoporose, né? Porque osteoporose tem paciente que pode ter fraturas espontâneas, o cara está respirando e pode ter uma fratura. Então você imagina só, eu do meu tamanho em cima do paciente fazendo uma manobra. Então, existe risco sim com esses pacientes, né? Pacientes com talvez um processo infeccioso muito forte, processo inflamatório muito avançado. Então, a gente vai sempre pensar nessas possibilidades para a gente não piorar o paciente ao invés de ajudar, tá? Então, contraindicação a gente vai se pontuar muito no caso clínico dele e nessas alterações que ele pode estar apresentando, tá? Ok. Se a gente fosse escolher duas principais indicações, quais que seriam, ao contrário da contraindicação, né? Quais seriam as principais indicações? Com toda certeza, as principais indicações é a que a gente chama de dor lombar inespecífica, né? As dores lombares inespecíficas, dores inespecíficas muito de uma forma comum, geral. É uma das maiores causas de afastamento do trabalho. E é o mais comum, a pessoa fica imaginando, hernia de disco, não sei o que, gente, é o mínimo. Né? O que mais acontece, quase que 80%, são essas dores inespecíficas. É o que? Você tá aqui, levantou... Da fraqueza muscular. Dá uma fraqueza muscular, você sente que dá aquela pinçadinha, né? Então, assim... Travou a coluna. Né? Então, a dor, de uma forma geral, vai ser a nossa principal indicação, mas principalmente essas que não têm uma causa específica, como uma hérnia de disco, uma queda, né? O cara caiu, tá sentindo dor, dependendo da altura que ele caiu, ele não é para quiropraxia, não é para fisioterapia. Ele tem que passar por um clínico, né? O que a gente chama do paciente que é com bandeira vermelha. Um paciente, de repente, está apresentando sintomas, por exemplo, perda de força, às vezes ele pode estar apresentando junto perda, às vezes, de urina, fezes, alta sensibilidade, o que a gente chama de anestesia em cela, região da virilha. Esse paciente ele pode estar apresentando uma síndrome de Caldequina. Esse paciente é para emergência. Isso. Ele não é paciente para a gente manipular. É um paciente neurológico ortopédico. É um paciente neurológico. É um paciente que está no momento, assim, não dá para a gente botar a mão. É urgente ir para o hospital. Então, muitas vezes a pessoa está lá, caiu no final de semana, aí deixa, não vai no médico, não sei o quê. Aí chega segunda-feira, terça-feira, passou uma semana, continua com dor. Aí ele vem pra gente. Aí eu pergunto, aí você já veio pra cá e não tá com essa dor esse tempo todo. Você caiu da laje e quer que eu resolva. Caiu do cavalo. Tá com 3 ossos quebrados. E não tá sabendo, né? E não tá sabendo, né? Porque como os profissionais, a gente tem liberdade de buscar os profissionais, né? Eu posso procurar o fisioterapeuta, posso procurar o médico, eu posso escolher o profissional que eu for, mas esse profissional que tá recebendo, ele tem que saber se ele tá para atender ele ou se é um caso clínico mesmo. Tem paciente que vai passar de cirurgia de imediato. Me conta uma coisa, Alessio, e o atleta, assim, do que ele se beneficia da quiropraxia? Tá. O atleta acaba tendo muito mais demanda, né? Então demanda muito. Ele se lesiona mais, machuca mais também, muito mais, ele tem uma necessidade. Cronicamente dolorido. E faz parte. Esporte. Sim. Desempenho, né? O esporte de alto rendimento, o cara vai machucar, vai sentir dor, vai ter problema, não tem jeito. Então, a quiropraxia, ele vai se beneficiar da mesma forma que as outras pessoas, só que para ele vai fazer muito mais diferença no dia a dia, porque ele depende de performance. A pessoa que eu até comento, né? Falou, olha, não adianta eu fazer os ajustes, fazer os exercícios, você vai lá durante a semana, não vai fazer absolutamente mais nada da sua vida. Né? Você vai voltar a ter esses sintomas.
Então, na verdade, a gente acaba usando como um recurso tanto preventivo, mas também para melhorar essa capacidade de performance do atleta. Então, muitos atletas, o Usain Bolt, por exemplo, são atletas que assim usam a quiropraxia praticamente como parte do treinamento. Não vive sem ter o trabalho da quiropraxia junto. Né? Então, ela é parte também do treinamento. E tem muita gente que acha também que a quiropraxia é meio uma mágica, porque você vai lá foi uma vez, colocou os ossos da coluna no lugar, acabou, mas não é isso, né? Como chegar com uma varinha de condão ali, plim, como é que funciona esse tratamento pós também, né? Tem uma periodicidade, a pessoa precisa ir de tanto em tanto tempo no quiroprata, como é exercício, como é que o que é receitado para o depois? A primeira coisa, é uma coisa que tem que ser discutida junto com o profissional, tá? Porque ela não pode ser algo 100% somente a quiropraxia, vai lá e faz os ajustes e não precisa ser feito mais nada, mas eu preciso entender o contexto do paciente. Bom, ele treina todos os dias, é um paciente que já é ativo fisicamente, então ele vai ter o meu suporte manual, mas ele tem todo um contexto ali por trás. Então ele tem uma boa alimentação, ele já tem um bom estilo de vida. Essa pessoa precisa de poucas coisas adicionais. Mas aquele paciente que muitas vezes ele não tem essa rotina, ele não tem esse entendimento do corpo e o que o corpo dele precisa. Então eu preciso dar esse suporte para ele, e não apenas só os ajustes. Porque senão ele vai sempre buscar os ajustes para resolver os problemas. E aí a vida dele tem que ser o tratamento, e não o contrário. Tem que fazer atividade física, tem que fazer o seu alongamento, né? E o ajuste, ele vai completar, né? Aquele todo. Esse processo todo. Ele não é a salvação, assim como nada é a salvação para nada. Dor é multifatorial. Então, se o cara chega com uma dor na coluna, essa dor, por exemplo, ela pode estar sendo uma dor que a gente chama de uma dor referida, que pode ter uma origem, por exemplo, visceral. Pode ser lá no intestino. Não vai adiantar só ajustar a coluna. Sim. Se eu não mexer lá, ou se ele não fizer um trabalho com o nutricionista para controlar isso, ele vai viver buscando quiropraxia. Porque vai dar aquele alívio, vai dar aquele conforto. Mas é instantâneo, né? Assim, a maioria dos pacientes é instantâneo. Só que só que também pode voltar com a mesma velocidade. Todas as técnicas de terapia manual são de curto prazo. Tudo que a gente põe a mão vai ser de curto prazo. Não vai uma coisa perpetuar para toda a vida. Beleza. Nunca mais vou sentir dor. Não, é curto prazo. Muitas vezes o paciente já vai ter aquele alívio e resolveu ali o problema. Mas ele vai precisar de um suporte maior. Não necessariamente outras manipulações. Eu, particularmente, quando o paciente não é um caso muito grave, uma vez a semana tá mais do que bom. E muitas vezes 2, 3 atendimentos tá mais do que liberado. Olha só, nosso programa já tá na reta final. Muito rápido. Muito rápido. A gente vai ter, o Daniel vai fazer a última pergunta para você já. Perfeito. Só que primeiro, preciso falar com você que tá aí do outro lado. Tem um recado que toda semana eu tô aqui para passar esse recado para você. Você já conhece o CDL Saúde? A gente tem vários planos, vários produtos lá, que eu tenho certeza que algum vai caber no seu bolso, né? Vai ser importante para você, para os seus familiares, de repente para os seus colaboradores. Você tem uma empresa, vai ter um plano lá que vai dar certinho para você, tenho certeza disso. Então, para você conhecer todos os planos, todos os produtos do CDL Saúde, é só você acessar cdlbh.com.br. Lá você confere tudo, viu? E vamos para a reta final, Daniel. Alessio, deixando um recado final, falando um pouco das suas redes sociais, onde te encontram para o atendimento, e um recado final para os nossos ouvintes aqui, para a nossa câmera. Perfeito. O que você gostaria de deixar como mensagem assim, de um quiroprata, né? É porque assim, é muito importante que as pessoas compreendam que todo o trabalho que a gente faz ali dentro da fisioterapia, dentro da quiropraxia, ele deve ser junto também com todo o contexto dele e ele executando também. Ele é parte do tratamento, né? Então, não pode terceirizar a saúde para os profissionais de saúde. Então, o paciente, ele é parte desse processo todo, né? Então, quem tem qualquer tipo de dúvidas, principalmente sobre dores, principalmente sobre coluna, meu Instagram é Dr. Novaes. Então, você encontra lá no Instagram e eu atendo também na Clínica Bilight, aqui no Lourdes também. Isso aí, muito obrigado, Alessio. A gente volta aqui, quem sabe a gente traz outros assuntos também para falar, né? Porque tem muito mais coisa, inclusive sobre quiropraxia.
Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Tem Cuide-se Mais aqui na sua Multiprosa. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E se você estiver ouvindo a gente pelo stream, lá dos áudios, também favorita por lá. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau!